Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha, eu tomava muito stop com a subjetividade da maioria das técnicas que a gente vê por aí. Quando eu comecei a alinhar esses três conceitos, alinhando esses três conceitos numa estratégia de trade, eu trouxe muito mais objetividade na minha tomada de decisão. E quando você toma decisão de forma mais objetiva, sua consistência flui bem mais, você começa a acertar mais operações. Toma stop, mas são aqueles stops que tem que ser tomados, porque tem isso, né? Tem stop que tem que ser tomado, porque é uma configuração boa, é um cenário dentro das suas técnicas, e ficar tentando descobrir se vai andar bem ou se não vai, a gente sabe que é impossível. Então um stopzinho ou outro faz parte, mas é isso daqui que vai te dar consistência, vai fazer você encaixar boas operações e vai fluir aí nesse desenvolvimento. Então alinhar esses três conceitos é muito taxa de acerto alta, é bem legal mesmo. E vamos aprender sobre isso. Bora começar direto com o conteúdo. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E olha que legal, aqui a gente já tem o alinhamento desses três conceitos. Aqui a gente vê uma movimentação onde o mercado ele criou primeiro uma região de liquidez. Então um dos três conceitos é você localizar uma forte região de liquidez. Por exemplo, embaixo de fundo nivelado. Então se o mercado ele nivela fundos, ele cria para nós ali liquidez embaixo dos fundos, não em cima dos fundos nivelados. Muito trader erra em acreditar que em cima dos fundos nivelados é um ponto de compra forte, mas não é. A maioria dos traders entra aqui, coloca seus stops embaixo, a gente vê uma manobra institucional, o mercado fura os fundos para capturar a liquidez que fica aqui embaixo dos fundos nivelados. É onde tem a liquidez e é onde normalmente os grandes players montam posições de compra e o trader varejista, o trader comum, entra antes, entra em cima dos fundos nivelados. E aí acaba sendo estopado por esse movimento de manobra institucional que fura os fundos, pega o stop do trader e faz um movimento como esse, né? Que é uma captura de liquidez, um falso rompimento, uma movimentação de manobra institucional que gera trades muito bons quando você tem paciência para aguardar o mercado chegar nessas regiões boas e desenvolver esses cenários bons. Né? A grande diferença de um trader profissional para um trader que está ali ainda batendo cabeça no mercado, uma das grandes diferenças é a paciência que precisa ser desenvolvida. Ninguém nasce com essa paciência, né? Ninguém nasce. Tem gente que é mais paciente do que outros, com certeza, mas a paciência pro mercado é um negócio que a gente tem que desenvolver, porque ninguém nasce com isso pro mercado. Você pode até ser paciente para várias outras coisas, mas na hora que você começa no mercado, você começa a interagir com os gráficos, você vê que para aquilo ali você não tem muita paciência, né? Então você tem que desenvolver essa paciência nos gráficos, no mercado. Esse processo de transformação faz parte do desenvolvimento real no mercado. Então, aguardar o mercado visitar aqui embaixo desses fundos nivelados, marcados por essa linha, faz muito sentido, porque aqui embaixo tem liquidez. E a liquidez aqui embaixo é de demanda. Como que a gente sabe disso? Porque sempre embaixo de fundos nivelados tem liquidez de demanda. Agora, se fossem topos nivelados, aí, quem me acompanha aqui sabe muito bem que em cima de topos nivelados já é liquidez de oferta. Então, muita gente vende em cima dos topos, chama isso aqui de resistência, né? A pessoa vende aqui na resistência, enche de stop em cima, a gente vê manobra institucional, bum, estopa todo mundo e depois de fato cai. Então, aqui é um ponto de venda muito bom. Em cima dos topos nivelados, não. Muita gente é estopada entrando antes da hora nessas regiões. Então, isso aqui já é um insight legal. E aí, o que a gente sabe aqui de importante é que, nesse caso, são fundos nivelados. Então, embaixo de fundos, liquidez de demanda. O primeiro conceito é esse. O outro conceito é a gente localizar uma região forte de demanda junto da liquidez. Então, aqui eu estou no gráfico de 5 minutos, mas isso aqui acontece igualzinho em qualquer tempo gráfico, tá? Pode ser no 5, no 15, numa hora, no gráfico diário, pode ser no 1 minuto, pode ser em qualquer tempo gráfico, isso aqui vai encaixar igualzinho. Vai muito do seu gosto e vai muito de aonde, de fato, o mercado construiu um contexto desse. Então, eu vou até subir para o gráfico de 15 minutos, que é onde a gente vai conseguir ver melhor a região de demanda que tem embaixo dessa liquidez. Então, a gente localizou uma região de liquidez, só que só isso não é tudo. A gente precisa ter uma região de demanda aqui embaixo para ficar ainda mais forte, ainda mais potente. E a gente tem. Isso daqui é uma estrutura de POI. O mercado desenvolveu ela aqui, ó. Esse desenho, tá vendo? Esse desenho grande que o mercado desenvolveu é um POI, é uma região de demanda. E aí a gente viu aqui essa estrutura em vermelho, deixa ela marcada aqui quietinha. Toda vez que cria essa estrutura, valida então a região de demanda aqui. Então a dinâmica é essa, ó. Criou
essa estrutura, validou uma região de demanda aqui junto. É isso. Esse é o desenho. Chama POI. É uma das regiões mais fortes de demanda que tem. Quem me acompanha aqui conhece bem essa região e a gente usa bastante. Inclusive, quando você for ver aqui embaixo no comentário fixado, você vai ver que a gente tem um grupo no Telegram. Esse grupo vale muito a pena você estar lá presente conosco. É um grupo gratuito, tá cheio de conteúdo legal lá e vale a pena você estar presente. Só clicar ali que você já vai para lá, é gratuito. Tô sempre mandando vários vídeos exclusivos lá, vários conselhos operacionais. Volta e meia vai chegar um conselho ali que vai transformar completamente seu desenvolvimento. Tenho certeza disso. Então estou sempre mandando lá, é bem legal. Esteja lá no nosso grupo, depois você dá uma olhada no final do vídeo. E aí aqui a gente tem esse alinhamento. O mercado ele faz fundos nivelados, embaixo dos fundos tem liquidez de demanda e junto disso tem uma região de demanda. Então a gente já entendeu uma coisa aqui que é muito importante para você realmente conseguir usar isso daqui para frente. Você já entendeu que fundos nivelados cria liquidez de demanda embaixo deles. Topos nivelados, mesma coisa, só que é liquidez de oferta em cima dos topos nivelados. Então é basicamente isso daqui, ó. Fundos nivelados vai criar liquidez de demanda, porque tem mais regiões de liquidez, não é só isso. Embaixo de fundos, liquidez de demanda. Em cima de topos nivelados, aí já vai ser liquidez de oferta. Então, por exemplo, aqui em cima dos topos nivelados vai ter liquidez de oferta. Agora, eventualmente, se o mercado fizer um movimento sim, subindo numa tendência de alta e deixa um fundo expressivo, embaixo desse fundo tem liquidez de demanda também. Muito comum o mercado furar o fundo, entrar demanda e ele desenvolver bons movimentos de alta. Topos também. Às vezes o mercado está caindo, por exemplo, numa tendência de baixa, e ele vai deixando uns topos muito expressivos. Esses topos expressivos, em cima deles tem liquidez de oferta. É muito comum o mercado visitar em cima, sentir a oferta e gerar boas vendas. Então, assim, falando muito por cima, regiões de liquidez giram em torno dessas zonas e são muito boas. Entra o interesse forte, big players, grandes operadores montam posições em regiões de liquidez assim, por isso que a gente vê boas reações. Então aqui a gente tem um cenário muito bom para o mercado vir, furar os fundos nivelados para capturar a liquidez de demanda, junto ele vai pegar nessa região de demanda, que é forte, então a gente tem uma confluência. Muitos motivos diferentes, no caso 2 motivos principais, diferentes para fazer com que o mercado de fato suba quando ele chegar mais ou menos nessa região aqui embaixo circulada. E aí ele vem ali, ele realmente chega nessa região lá. Ele puxa e visita essa região. O que a gente quer ver ali? Dá para marcar melhor, né, essa região de demanda aqui. Toda a zona ali é a região, já pegou nela, já está limpando a liquidez e já está reagindo. Quando a gente refina no gráfico de 2 minutos, a gente percebe que o mercado, quando ele veio subindo ali, até voltar para você ver bem certinho o ponto de entrada, ele veio criando uma estrutura de continuidade alta, que é exatamente esse padrão que ele fez aqui agora. Ele sentiu demanda, veio esticando, subindo e fez 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou o fundo e puxou para cima, renovando o topo. Esse desenho aqui é uma estrutura de continuidade alta, que é aquele POI que eu mostrei para vocês ali agora. Só que quando está nesse contexto menorzinho, já todo numa região que o mercado pode subir forte, isso aqui é um gatilho de entrada. Isso aqui é o nosso ponto de entrada. Isso aqui é uma confirmação, inclusive. Então o mercado vem subindo e cria essa estrutura, maravilha. Só marcar aqui a região de demanda e comprar aqui mesmo, tá? Comprar aqui mesmo com stop embaixo. Tá vendo? Isso aqui é o gatilho de entrada. Mostra pra gente aonde comprar, aonde colocar o stop e tudo de uma forma bem confirmada e segura para participar desse contexto todo que é o potencial de alta por conta daqueles outros conceitos, por conta daqueles outros alinhamentos. Então aqui a gente tem 3 técnicas reunidas. Primeira delas, liquidez, no caso de fundos nivelados. Segunda, região grande, macro de demanda. Você viu que ela era lá do 15 minutos, era uma região de demanda de tempo gráfico maior, junto da liquidez. E, terceiro, uma estrutura de continuidade a favor disso tudo. Depois que o mercado chegou nessas regiões, testou, respeitou, veio andando a favor delas, ele criou, no caso, a estrutura de continuidade, que é isso daqui, e gera a compra justamente nela. Então aqui a gente vê o mercado se esticando e desenvolvendo esse movimento de alta. Isso daqui foi mapeado com antecedência no ambiente de prática do time da Excelência Trade. A gente tem um ambiente de prática e todas as oportunidades são mapeadas com antecedência por lá. Então posso puxar aqui para vocês, olha que legal. Esse daqui é o nosso ambiente de prática, todas as configurações em 14 ativos diferentes ficam mapeadas e aqui está o mapeamento desse cenário lá. A gente já estava de olho nisso, a gente estava até ao vivo em aula. Olha lá, a liquidez que eu mostrei para vocês, eu tinha marcado ela só ali atrás, tá vendo? Mas é ali, aqueles fundos nivelados, a região de demanda que a gente marcou, aquela de tempo gráfico maior, o mercado vem, testa a região, limpando a liquidez, assim que ele reagir
e criar a estrutura de continuidade, tá vendo? Só comprar. A gente estava ao vivo em aula. Logo depois o mercado foi lá e fez naturalmente esse cenário aqui em cima do desenho, né? Pode ver que ele está exatamente ali. Só a liquidez que eu tinha marcado assim, né? Aqui eu marquei a linha inteira, tinha marcado assim. Mas é exatamente lá, ó. Tá vendo? Então foi certinho, certinho. Muito bonita essa validação. Ela ocorreu no gráfico de 2 minutos. Então aqui a gente tem um alinhamento de região de demanda lá do 15 minutos, liquidez, que pode ser do 15 ou dos 5 minutos, e essa validação no 2 minutos. A gente está navegando entre os tempos gráficos, que é a melhor forma de você localizar cenários reais, né? Verdadeiras oportunidades de trade. Quando você navega entre os tempos gráficos, fica bem legal. Mas isso é muito variável. Aqui, por exemplo, eu tenho um outro movimento onde a gente usa outros tempos gráficos, de certa forma. Aqui eu posso vir lá no gráfico de 1 hora para localizar essa região de liquidez. Olha que legal. O mercado já está indo ali limpar a liquidez. Vou até voltar aqui para você conseguir ver melhor. Antes dele chegar na liquidez. Aqui no gráfico de 1 hora, a gente consegue ver os fundos nivelados de liquidez que a gente localizou lá naquele outro cenário, só que aqui é no 1 hora. Tá vendo? É uma grande estrutura lateral, inclusive, com fundo, fundo. Aí tem outros fundos aqui, mas eles estão mais distantes. Aí tem outro aqui e esse aqui principalmente. Você vê que tem vários fundos mais ou menos nivelados aqui. Isso aqui já basta. Você já tem uma liquidez muito boa aqui embaixo. No caso, embaixo dessa linha, que é o último fundo aqui e tudo mais. Então, embaixo aqui está cheio de liquidez de demanda. O mercado pode vir, capturar a liquidez e, bum, desenvolver bons movimentos de alta. Então, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é ter, junto dessa liquidez, uma forte região de demanda. Nesse caso, é uma região diferente. A gente tem aqui para trás, ó, uma região de order block. O order block muita gente marca errado, mas o verdadeiro order block, que é um tipo de região de demanda também, de oferta e demanda, ele é desenvolvido por consolidações como essa, tá vendo? Percebe que o mercado consolidou aqui no fundo? Se ele não tivesse consolidado assim, não seria um order block bom. Muita gente marca o order block assim, ó. O mercado está subindo, por exemplo, aí desce, deixa um fundo e continua subindo. E aí a pessoa fala, o último candle de baixa, nesse movimento de baixa aqui, né? O último candle de baixa aqui, antes do movimento forte de alta, é um order block. Aí a pessoa sempre marca um order block aqui, ó, próximo dos fundos. Só que isso é muito fraco, porque você vai marcar praticamente sempre, em qualquer fundo, próximo dele, uma região de demanda. E aí vai respeitar pouquíssimas vezes, porque definitivamente não vai ser uma região de demanda. Próximo dos fundos, assim, vai ter sempre uma zona de demanda muito forte. De forma nenhuma. Inclusive, embaixo desses fundos está cheio de liquidez, de demanda. Então é extremamente comum ele furar os fundos para limpar a liquidez e aí sim ele reagir subindo. Então, frequentemente ele falha essas regiões de demanda e é uma forma muito ruim de marcar o order block, né? Que seria um tipo de região de oferta e demanda, mas não é assim que marca ele corretamente. Eu, inclusive, já errei muito assim. Por algum período de tempo, quando eu comecei no mercado, eu marcava assim também, mas é errado. O certo mesmo é você marcar isso daqui, ó. O mercado ele vem, sobe, desce do mesmo jeito, deixa um fundo aqui, só que ele consolida nesse fundo. Se ele consolidar nesse fundo, pelo menos um pouco, e aí ele subir, aí sim. Se tem essa consolidação aqui, aí realmente. Isso aqui é um bloco legítimo. Aqui tem uma região de demanda e quando ele vem aqui, vai ter ainda liquidez embaixo de fundo expressivo. Pode ainda querer capturar essa liquidez para depois subir. Isso pode eventualmente acontecer, mas é muito comum ele sentir demanda na região. Ele subir forte, gerar boas compras. Às vezes depois ele vem limpar a liquidez, às vezes não. Mas ele sente a demanda. Quando tem a lateralidade, o negócio fica muito bom. Fica uma região de demanda legítima, no caso um order block. Tem vários tipos, né, de região de oferta e demanda. Esse daqui que eu mostrei para vocês, que a gente marcou, já é um POI, é diferente. Esse daqui já é um order block legítimo, lá ele fez isso. Ele deixou um fundo aqui gigante, igual aquilo que eu desenhei, só que tem a consolidação, não é só um fundo. Tem uma consolidação ali. Então a gente pode marcar isso aqui como um bloco institucional, um order block. E aí é uma região de demanda no caso. A gente pode puxar e a gente vai ver que vai dar certinho. Olha lá. Inclusive, já tinha até sido levemente testado. Ó. Esse fundo testou e gerou uma baita de uma subida, tá vendo? Como é que é uma região forte de demanda? Bum! Deu uma subida muito forte. Mas isso aqui por si só não vai ser forte, né? Assim, a região é forte, mas quero dizer, a estratégia que eu estou mostrando para vocês, o ideal é alinhar os 3 conceitos, que aí fica um negócio bem legal. Então, aqui a gente vai ter o alinhamento dos 3 conceitos mais na frente um pouco.
Ele criou os fundos nivelados, então vai ter a liquidez de demanda embaixo. Ele criou a região de demanda junto da liquidez. Então a gente tem aquela confluência aqui, que é uma região muito boa para ficar entrando demanda e a gente buscar gatilho de compra. O que ele criou aqui, se você estiver assistindo até agora, parabéns pela sua dedicação. Você está aqui comprometido, prestando atenção, buscando realmente evoluir no mercado. Pode contar comigo demais. Eu vou te mostrar aqui um ponto de entrada que é o mais forte que tem no mercado. Eu, particularmente, não conheço nenhum ponto de entrada mais forte do que esse. Ele é muito bom. E não é isso que a gente viu aqui agora, é diferente. Quando o mercado testou essa região, ele fez o que a gente queria ver aqui, que era um POI de compra. Só que não foi só isso, ele fez um negócio a mais que deixou muito mais forte. Então aqui no próprio gráfico de 1 hora, ele foi lá, visitou a região. Então nesse ponto aqui, ele está naquela região que pode entrar forte demanda. Refinando lá no gráfico de 5 minutos, no caso, o que a gente vê aqui é que ele acabou de desenvolver o que a gente queria ver. Só que eu vou até voltar para você ver a ordem dos fatores que foram sendo criados para você entender como que ficou forte isso daqui. Quando ele estava caindo ainda, chegando na região, ele criou esse desenho. Ó. Ele fez 1, 2, 3, puxou para cima forte, quebrou o topo, e puxou forte para baixo, quebrando as mínimas. Então ele criou isso daqui. Isso é uma estrutura de baixa. Tá? Criou essa estruturinha. Toda estrutura dessa cria uma região de oferta, chama POI. Fica aqui. E é uma região forte. Porém, não faz sentido nenhum vendas nessa região de oferta, visto que o mercado está naquela fortíssima região de compra, de demanda lá do tempo gráfico maior. Então, definitivamente, essa região de oferta, por melhor que ela seja, ela está fora de contexto aqui. Então, ela não é válida para entrada. Facilmente ela pode ser rompida, pode falhar por conta da localização que ela foi desenvolvida e não por conta da qualidade dela, entendeu? A localização aqui é de compra, por conta daquilo que a gente viu lá no tempo gráfico maior. Então ele criou essa estrutura aqui, naturalmente ele validou uma região de oferta que fica aqui. Essa região de oferta, ela vai ser rompida, porque não faz sentido nenhum vendas aqui. Então o mercado vem subindo, ignora ela, porque o contexto é todo de compra, rompe ela e junto disso ele criou a compra que a gente queria ver aqui, o gatilho de entrada, que é justamente esse POI de compra que ele está desenvolvendo. Deixa eu acelerar ali mais um pouquinho. Maravilha. Esse desenho que ele fez aqui agora, ó, 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima renovando o topo. Esse desenho já é uma estrutura de continuidade alta. Essa aqui era de baixa, né? Cria o POI de venda. Essa aqui é de alta, cria o POI de compra. Então, ó, vou até tirar aqui essa marcação, colocar para cá. Então aqui tem um POI de compra, de demanda. Isso aqui é um gatilho de entrada para a gente aproveitar todo esse trade que eu estou mostrando para vocês. Era isso que a gente queria ver aqui. Posso puxar aqui no ambiente de prática lá do time da Excelência Trade. A gente estava de olho nisso, ao vivo, em aula também. Olha lá, aquela liquidez que eu mostrei para vocês. Só não marquei aquela região de order block de demanda que eu mostrei lá para trás. Mas a gente sabia da presença disso tudo e a liquidez aqui de compra vai marcado, que é aquela que a gente marcou ali agora. Olha lá, ele vai lá capturar a liquidez, vem subindo e cria o POI de demanda, que é o que eu desenhei ali agora. Então é exatamente o que ele acabou de criar aqui. Ó. E está em cima do desenho. Foi exatamente nessa região, desse jeito, ó. Porque aqui eu marquei esse retângulo, que é aquela região de demanda para você conseguir contextualizar melhor. Ali eu não tinha marcado a região, né? Tem coisa que eu não marco. A gente só comenta. Então aqui, ó, fundos nivelados, é aquela liquidez que eu mostrei ali para vocês agora, lá. Exatamente aqui. Então ele está em cima ali do desenho, criando justamente aquele POI de compra no gráfico de 5 minutos. O que é bem tranquilo de localizar. Então a validação que a gente queria ver ele fez e foi agora. Só que aí tem um negócio aqui que deixa muito mais forte, que é o fato de que a região de oferta, quando é rompida para cima, ela vira de demanda. Isso chama troca de polaridade. Por que chama troca de polaridade? Porque troca a polaridade. O que é a polaridade? Demanda, compra, e aí ela vira oferta. Ou então a oferta, venda, vira demanda. Trocou a polaridade. Esse é um termo muito conhecido no mercado. Então a gente sabe que a região de oferta, quando ela é rompida para cima, ela vira de demanda. Isso chama troca de polaridade. E essa região de demanda é forte. Agora, era de oferta e virou de demanda, e ela é forte. Só que junto criou o POI de demanda, criando aquela região de demanda, por conta dessa estrutura aqui em vermelho. Então formou uma confluência aqui, que é a junção da região de demanda, criado por meio dessa estrutura aqui em vermelho, junto da região de oferta que virou de demanda. Então aqui, ó, forma uma região muito forte de demanda. Tem uma confluência ali muito gigante. Então aqui, cara, a compra aqui, ó, nesse teste é muito forte, com stop embaixo aqui da região principal para aproveitar movimento de alta. Isso aqui é realmente um trade muito forte. Olha o tamanho do movimento que ele vai desenvolver aqui. Ó.
Aqui já tá bom, né? Já foi um trade muito bom, mas ele vai subir muito, ó, vai fazer um tradezaço aqui. Tá desenhado ali no time, então não tem mistério para participar. Olha lá, já tem marcação até aqui em cima. Ele vai parar lá em cima, é um tradezão mesmo, bem forte, tá vendo? Isso aqui tudo no mesmo dia, tá? Mesma hora ali ele já foi subindo fazendo isso, gráfico de 5 minutos. Então, muito forte esse ponto de entrada, ainda mais nesse contexto. O que eu te recomendo? Comece a operar assim. Não necessariamente você precisa só pegar trade em pontos de entrada que acontece isso daqui, né? Exatamente desse jeito. Não tem necessidade. Quando acontecer, você já sabe. Mas esses três conceitos é o ponto principal. Alinhar uma região de liquidez junto com uma região de oferta e demanda, junto de uma validação de estrutura de continuidade quando o mercado chega de fato nessa região, reage bem e vem validando a estrutura de continuidade, igual eu mostrei nesses dois cenários. Fica muito forte, os trades são bons, eventualmente vai gerar um stop ou outro, porque stop faz parte do mercado, não existe nada que é 100%, então um ou outro stop é mais que essencial, inclusive, porque senão nem existe, não existe a possibilidade de não tomar nenhum stop, nenhuma técnica, por mais forte que ela seja, ela é 100%, não existe, toda técnica tem a sua taxa de erro, né? Isso faz parte, mas isso aqui é muito pontual, isso aqui tem uma taxa de acerto muito alta e operando desse jeito você vai encaixar demais. Entra no nosso grupo do Telegram, tá aqui embaixo no comentário fixado, entra lá porque vai valer a pena. Me siga lá no Instagram, tem ouro refinado lá nos meus stories, deixa o like aqui, se inscreva no canal e vamos juntos nessa. Pode contar comigo aí. Fui, valeu!